todos. Eu queria já de antemão dizer que quando eu terminar minha fala, eu vou ter que sair com o professor Luciano, vou ter que deixá-lo no outro compromisso, então já peço desculpas de antemão por essa delicadeza, falar e sair, né? E aí vou aproveitar para deixar todas as polêmicas possíveis aqui. Já estamos aí com o horário adiantado. Queria também pedir desculpas. Bom, começar a falar pedindo desculpas demais não é um bom caminho, mas porque uma mesa como essa merecia uma atenção maior da nossa escola, né? E eu queria saudar os presentes, os professores que generosamente vêm participar, trouxeram suas turmas, professor Charles, professora Maristela, que está, professora Lucicleia. Se estiver esquecendo mais algum, por favor, me avise. Desculpas porque é uma atividade de encerramento, né, da escola, da direção, da pós, mas que eu fui o proponente e nós estávamos aqui no final do semestre com muitas atividades, sobrecarregados, não conseguimos fazer a mobilização devida para prestigiar uma mesa como essa. Eu queria também, antes de colocar questões meramente para o debate, com a licença de um momento pessoal, dizer que eu estou muito feliz com esse momento, porque eu estou me despedindo da escola, né, como a Lígia colocou, e nada melhor. Ontem eu dei a minha última aula na graduação, né, terminei mais cedo, inclusive, porque eu estava com muita dificuldade de continuar, e estou fazendo minhas últimas atividades na escola, e nada melhor do que uma atividade como essa, com a presença de figuras tão importantes como essa, em especial o professor Francisco Luciano, né, que foi o meu supervisor de pós-doutorado em Portugal. Mas ainda bem que não é a última atividade, porque a outra vai ser mais emocionante ainda, que é já aí no 10 de dezembro, já quero convidar todos, a Mavi certamente deve reforçar o convite, que é a atividade de lançamento desse livro, que é o livro que a Mavi organizou, O Marxismo Impenitente, do Zé Paulo Neto, que é um livro que reúne artigos que debatem a obra do professor Zé Paulo Neto. Dia 10 de dezembro é o lançamento com a presença do Zé Paulo Neto. Eu acredito que essa vai ser a minha última atividade pública aqui na escola. Nada melhor do que ter essa atividade. Então eu estou assim, emocionado, né? Mas ainda antes de começar eu queria fazer uma homenagem. Ontem foi assassinada uma estudante de serviço social na Bahia, estudante da Universidade Federal do Recôncavo Baiano, jovem, mulher, negra, engrossando essa estatística de extermínio da população, especialmente jovem e negra do Brasil, estudante de serviço social, liderança do movimento quilombola no Recôncavo Baiano, barbaramente assassinada, friamente, pelo seu ex-namorado, portanto, mais um crime de feminicídio. Eu queria aqui uma salva de palmas para Elitânia Souza, estudante de serviço social da Bahia. Bom, as estatísticas têm mostrado que o assassinato da Elitânia, mais um, mostra uma escalada da violência de um país que já é violento ao extremo, que está entre os cinco países onde mais matam as mulheres, né? E no Brasil, mulheres, especialmente negras, mas não apenas, de um governo que exponencia um discurso de ódio que tem elementos fascistas, ainda que não seja um governo
fascista ou neofascista, não discordo dessa análise, um governo que atua, exponencia traços fascistas, elementos neofascistas. Né? E esse corte racista do movimento neofascista internacional e latino-americano, como vimos na Bolívia, esse corte racista é um elemento central para nós pensarmos o governo, a tragédia do governo Bolsonaro. Mas antes de colocar questões mais atinentes a esse aspecto, se o tempo me permitir, eu acho que eu tenho muito pouco tempo, eu queria só colocar algum elemento econômico antes. Na América Latina, a escalada de golpes dos últimos 10 anos tem um determinante muito importante que tem a ver com as lutas interimperialistas, especialmente com as tentativas dos Estados Unidos retomarem a hegemonia na região, a região que para eles sempre foi, segundo o ex-presidente, em homenagem ao Zé Paulo, que o negócio de dizer, o ex-presidente que Deus, com a sua imensa sabedoria, já levou para a sua companhia, Ronald Reagan, né? Dizia que o nosso país seria o quintal, que a América Latina seria o quintal dos Estados Unidos. Então, a tentativa de retomada da hegemonia dos Estados Unidos na América Latina, que foi bastante tensionada nas 2 últimas décadas. Né? Se nós pegarmos um indicador importante, que são as relações comerciais, a China ultrapassou, de 5 anos para cá, os Estados Unidos como o maior parceiro econômico do Brasil. Mas ainda assim, e com as ações norte-americanas pró-golpistas, com as ações imperialistas desestabilizadoras dos países, dos governos, progressistas em especial, com características progressistas as mais diferentes, desde os Kirchner na Argentina até a Revolução Bolivariana, até o Chávez na Venezuela, passando pelo Brasil, pelo Paraguai. Ainda assim, se nós pegarmos um outro indicador importante, desde o golpe de 2016, que derrubou a presidenta Dilma, desde o golpe de 2016 até o primeiro semestre de 2019, portanto, já compreendendo 6 meses iniciais do governo do Bozo, de 2016 até o primeiro semestre, as maiores aquisições de empresas brasileiras feitas por empresas estrangeiras, pelo capital estrangeiro, foram da União Europeia, de empresas europeias, não foram de empresas norte-americanas. Quase 40% foram de empresas europeias, de 2016 até o primeiro semestre. Outros quase 20%, 19,5% de empresas chinesas. E só depois da China, da União Europeia, de empresas norte-americanas. Portanto, expressa a dificuldade dos Estados Unidos nas lutas interimperialistas, já colocada aqui muito bem pela Maria. Bom, no Brasil, o golpe abriu uma luta pela formação do novo bloco de poder. Chegamos às vias da formação de uma crise orgânica, cuja uma das características é o esgarçamento do tecido social. Uma crise orgânica que aprofunda, que se expressa como um aprofundamento da crise econômica de caráter recessivo e uma crise política. Crise orgânica, portanto, se expressa como crise econômica e crise política, no sentido gramsciano. O governo Bolsonaro, a extrema-direita ocupa, portanto, na eleição, ocupou um vácuo, como em poder, em política não há vácuo, ocupa um vácuo e é eleita, surpreendentemente, colocando a extrema-direita no poder. Isso não interrompe as lutas intraburguesas entre nós. Mas isso nos coloca a questão, qual é o caráter desse governo? Qual é o caráter desse governo? Bom, esse é um governo de invenções, né? Além do terraplanismo, né? Além de outras asneiras e ignorâncias. Eu peço desculpas que eu estou de aqui para o Luiz Eduardo. Eu decidi falar em pé, né? Principalmente pela homenagem à Eritânia, e em pé permaneci. É um governo de invencionices, né? Um governo que
A gente luta há muitos anos pela taxação das grandes fortunas e o governo inventa a taxação das grandes pobrezas, né? Como, por exemplo, a proposta insana, indecente, covarde, que até figuras como Miriam Leitão, Sardenberg, esses intelectuais da nossa mídia monopolista, né? Intelectuais, não me chamem jamais disso, né? Se posicionarem contrários, que é, por exemplo, a taxação do seguro-desemprego, para financiar o próprio seguro-desemprego. Uma coisa covarde, né? De uma indecência. Isso foi proposta desse, até então, obscuro economista, um discípulo xiita, fundamentalista, radical da escola de Chicago, de Friedman, que é esse ministro da Economia, que minha mãe me ensinou a não falar palavrões, portanto eu não vou dizer o nome dele. Vocês sabem o que eu estou falando. E agora a proposta de acabar com a desoneração dos produtos que compõem a cesta básica. Não sei se vocês acompanharam isso. Que fazem com que os preços dos produtos, falando de arroz, feijão, açúcar, sal, enlatados, os produtos que compõem a cesta básica têm uma desoneração em média de 30%, que faz tanto que o preço da cesta básica no total seja em média 30% mais barato que se não houvesse a desoneração. A proposta é taxação das grandes pobrezas, acabar com a proposta do Guedes, pronto, falei, a proposta do Guedes é acabar com a desoneração dos produtos da cesta básica, tributar o seguro-desemprego em torno de 7% a 9%. Que governo é esse? Qual o caráter desse governo? Que governo é esse em que o ministro do Meio Ambiente, alguém já disse, o ministro do Meio Ambiente é contra as florestas? A ministra da Mulher e da não sei o quê, e da Direitos Humanos, é machista e não gosta de direitos humanos? O ministro da Justiça ataca a Constituição? O ministro das Relações Exteriores é contra qualquer integração regional, a não ser com os Estados Unidos? É contra o Mercosul? O que mais? Assista na Fundação Palmares. O presidente futuro aí, se não for barrado da Fundação Palmares, diz que não há racismo no Brasil. Secretário de Cultura e Povos Artistas. E o ministro da Educação, tanto faz ser Weintraub, é nome que lembra nazista. O ministro da Educação é contra as universidades. Bom, que governo é esse? Tudo menos o absurdo. Se nós acharmos que é um absurdo, que não tem lógica, a gente não consegue entender o caráter desse governo. O absurdo é algo irracional, que a gente não consegue alcançar, não consegue identificar, não consegue analisar. Trata-se de um governo de caráter antipopular, anti de qualquer coisa. É um governo antipovo, com elementos de ódio ao povo, de ódio de classe, de ódio racial. É um governo, e ódio popular e antipopular, antipovo significa medidas, portanto, que se voltam fundamentalmente contra as massas trabalhadoras. É um governo antinacional, é um governo de liquidação do patrimônio nacional, é um governo de destruição nacional, de desnacionalização ainda mais profunda da economia brasileira. A liquidação do patrimônio nacional começa lá com o governo Temer, se aprofunda com o governo Temer. Quando eu falava dessas aquisições de 2016 até 2019, eu estou falando nesse ambiente de liquidação do patrimônio nacional. E é um governo, eu não diria autoritário. Florestan Fernandes, já nos ensinou, inclusive tem um livro que foi republicado agora pela Expressão Popular, para a gente ter algum cuidado com a expressão autoritarismo. Saiu agora, foi publicada as aulas do professor Florestan Fernandes sobre o autoritarismo e a diferença com as autocracias. É um governo de caráter autocrático, tendências fortemente autocráticas. Bom, e como é que esses traços que caracterizam esse governo se afirmam? Bom, para quem achava que esse governo não seria competente, e a esquerda está toda achando isso, um bando de toscos,
vai colocar um bando de generais de pijama que não vão conseguir tocar um projeto de política econômica. Conseguiram 11 meses de destruição de enorme competência, preservando do segundo escalão para baixo, preservando uma massa de funcionários do governo anterior. Dos 21 mil cargos comissionados, não sei se vocês sabem disso, mas são 21 mil cargos comissionados que cada governo dispõe para nomear do primeiro escalão até os escalões inferiores. Esse governo manteve cerca de 2/3 dos escalões anteriores do governo Temer. Então é uma massa ali de gente do MDB, do PP, PR não sei o que, PL, o escambau, que continua tocando e executando a política econômica que vem do senhor Paulo Guedes. E aí, bom, em 11 meses, a reforma da Previdência que o vampiro não fez, né? A gente está com saudade do Temer, né? Ele é tão fofinho, uma gracinha diante do Bozo, né? O Temer, a reforma da Previdência feita, mais profunda, um aprofundamento e uma legislação, uma regulamentação, melhor dizendo, da reforma trabalhista feita no governo Temer. Um aprofundamento e uma regulamentação de algumas medidas da reforma trabalhista. O fortalecimento da indústria bélica com a cultura da violência, a cultura de armas, compromisso do governo Bolsonaro nas eleições. E uma destruição paulatina, mas crescente, uma escalada de destruição dos mecanismos democráticos de regulação da vida pública, da coisa pública, que intenciona flexibilizar ainda mais. Isso tem a ver com o que disse o professor Luciano, de alguma maneira também o professor Luiz Eduardo, para dar base de sustentação das políticas neoliberais, uma flexibilização mais radical do ambiente político, econômico e ambiental para o desenvolvimento do capitalismo predatório, para lembrar a expressão do Harvey, do capitalismo mais predatório, mais destrutivo. Bom, para finalizar, evidentemente que tanto a Marina quanto o professor Luciano deram a deixa para terminar, porque a gente tem que terminar com perspectivas. Não basta a gente apenas analisar com o pessimismo da razão sem o otimismo da vontade. É claro que há contradições, e nós temos que explorar, conhecer as contradições para poder explorá-las politicamente, né? Algumas delas. Tem contradições no bloco que está a se formar. Evidentemente que há uma unidade na pauta econômica. O Rodrigo Maia, bom, no momento em que o Rodrigo Maia se torna uma liderança nacional expressiva, é sinal que a gente está mal pra caraca, né? O Rodrigo Maia se tornou um estadista diante do governo que aí está, né? Mas há tensões ali, não sei se vocês já viram. O Rodrigo Maia está liderando um bloco parlamentar para propor medidas sociais, de políticas públicas, que tentem amainar um pouco a destruição que a economia está causando. Então, há uma preocupação de colocar um freio aí para poder não deixar o Lula capitalizar isso, a esquerda capitalizar isso. Todo mundo está acompanhando uma queda de juros a patamares históricos muito baixos, né? Que coloca uma leitura que a gente precisa ter do que está acontecendo, o que vai acontecer daqui para frente. Mas uma coisa já aconteceu, até setembro nós tivemos a maior fuga de capitais dos últimos 15 anos. Até setembro, em termos de primeiros meses de governo. Isso tem a ver, uma hipótese, com o perfil do capital estrangeiro predominante, atuante entre nós, é o perfil do capital rentista, parasitário. Com taxas de juros mais baixas, isso não é atraente, mas ao mesmo tempo investimentos produtivos não acontecem. Um exemplo concreto, um mega leilão chamado mega leilão da Petrobras, que foi uma tragédia, foi pífio, foi uma vergonha, um fracasso total, onde o único capital estrangeiro entrante foram os 20% das estatais chinesas em parceria com a Petrobras no campo de Búzios do pré-sal.
Bom, e as contradições, o desastre da política econômica do Guedes, né, que mantém o desemprego aberto e potencial em patamares elevadíssimos, um caldeirão social fervente, a atividade econômica patina, né, e já há segmentos da atividade produtiva, da atividade industrial que reclamam incentivos maiores, porque a torneira do crédito está se fechando, né, uma destruição do próprio BNDES nesse sentido. A questão ambiental, enfim, tem várias questões, contradições que a gente poderia explorar. Então, para terminar, eu vou terminar com o querido Luciano deu a dica, né, com o Noca da Portela, que eu tive o prazer de fazer a biografia, que eu lancei em dezembro, sambista, comunista. Bom, a gente às vezes acha que está vivendo o pior dos mundos, né? Está lá o Noca militando no interior do Partido Comunista Brasileiro e, bom, contribuindo com aquilo que sabe fazer melhor, que é fazer sambas. Estava lá na luta pela redemocratização no final dos anos 70, né? E o Noca pensando como poderia contribuir nos comícios de rua em que se buscava formas, brechas, espaços para a luta pela redemocratização. E aí o Noca fez a canção junto com o filho dele, o Gilper, chamada Virada, que é muito apropriada para os nossos dias. Eu não vou cantar, senão vai ser uma tragédia, mas soletrar. Os menos jovens certamente conhecem, né? O Paulão com certeza conhece. Como diz o Geandro, meu amigo ali, que também é jovem há mais tempo como eu, ele diz assim: de que adianta eu trabalhar demais se o que eu ganho é pouco? Se cada dia eu vou mais para trás nessa vida levando soco. E quem tem muito está querendo mais, e quem não tem está no sufoco. Vamos lá, rapaziada, tá na hora da virada, vamos dar o troco. Vamos lá, todo mundo. Vamos lá, rapaziada, tá na hora da virada, vamos dar o troco. É isso aí, gente, obrigado.